Olá, engenheiros, tudo jóia? Bom, essa nossa aula é sobre máximos e mínimos locais. Então, a gente vai usar as derivadas de primeira e de segunda ordem para descobrir valores máximos e valores mínimos em funções de duas variáveis, tá ok? Bom, então aqui tem dois exemplos de ponto de máximo local e ponto de mínimo local. Então, máximo local no item A, mínimo local no item B. E vamos dar uma olhadinha nesses gráficos aí, entender um pouquinho o que é um máximo local, o que é um mínimo local. Então, um máximo local, ali no item A, veja, é um ponto. Esse ponto lá do pico do gráfico, ele é um ponto de máximo local, porque existe um entorno ali do ponto AB, lá no domínio, para o qual qualquer valor da função é menor ou igual, quer dizer, é igual no ponto AB, né? Mas nos outros pontos é menor do que os valores da função ali no ponto AB, né? E a mesma ideia lá para o item B, para o mínimo. Então, aí nós temos um ponto de máximo local, um ponto de mínimo local. Agora, o que acontece nesses pontos? Né? Se a gente observar, ah, nos dois casos, as derivadas parciais valem zero, tanto no item A como no item B, nesse ponto AB. Então, as derivadas parciais valem zero. E as concavidades, no item a concavidade ali é para baixo, a concavidade da figura é para baixo, no ponto AB, né? E no item B a concavidade é para cima. Então a gente vai herdar um pouco aí das ideias que a gente viu lá de primeira e segunda derivada lá do cálculo 1, tá joia? Bom, tem um ponto aí que é um ponto especial, que é esse ponto X dessa figura, que se a gente observar, ele parece um ponto de mínimo, porque se a gente olhar essa curva aí que passa por AB, ó, dá a impressão que ele é ponto de mínimo. Mas se a gente pegar essa outra curva, que é ortogonal àquela, que passando aí pelos pontos C e D, parece que X é um ponto de máximo. Então, esse ponto aí a gente chama de ponto de sela, porque essa figura aí parece uma sela de cavalo, né? Então, esse ponto não é nem de mínimo e nem de máximo, tá ok? É o ponto de sela. Bom, então vamos começar aí. Imagina uma função de duas variáveis, tá? E um ponto AB lá no domínio, de tal maneira que as derivadas parciais nesse ponto AB sejam zero, tanto em relação a x como em relação a y. Nós vamos chamar esse ponto de ponto crítico, tá? Então ele pode ser, como a gente viu, um ponto de máximo local, um ponto de mínimo local ou um ponto de sela, tá ok? Porque no ponto de sela também as derivadas dão zero em relação a x e em relação a y. Bom, então o primeiro exemplo é essa função aí. O que nós vamos fazer? Vamos calcular as derivadas parciais e igualar a zero para descobrir em que pontos do domínio da função essas derivadas valem zero. Então calcula o fx igual a zero, aí ó, x dá 1, calcula o fy igual a zero, o y dá 3. Como só tem um valor para x, um valor para y, a gente só tem um ponto crítico aí, que é o ponto 1,3. Então, para essa função, o ponto 1,3 é um ponto crítico. Agora, vamos dar uma olhadinha no gráfico dessa função. Então, antes de determinar se esse ponto crítico é máximo, mínimo ou ponto de sela, vamos fazer uma inspeção olhando o gráfico e lá a gente vai ter uma ideia se esse ponto é de máximo local, mínimo local, se ele é ponto de sela. E aí a gente pode depois fazer o teste. Se você quiser fazer o teste, você vai ver, você vai confirmar o que a gente está vendo aqui. Então, olha lá, ó. Aquela função está aqui, né? Deu esse paraboloide aqui, né? Então, se a gente observar, ó, o ponto que a gente determinou lá é 1,3. Ó, eu vou virar aqui a figura, ó. Ó, tá ali, ó. Esse pontinho é o pontinho 1,3, tá ok? E ele é um ponto de quê? É um ponto de mínimo local. Tá joia? Então dá para ver aí que ele é um ponto de mínimo, todo mundo no entorno dele tem o valor da função maior do que o valor da função em 1,3, tá ok? Beleza. Então esse é um ponto de mínimo, a gente olhou lá pelo gráfico. Agora vamos ver como é que a gente testa isso. Bom, então tem um teste chamado teste da segunda derivada. Eu vou aqui apenas enunciar e utilizar o teste.
Depois, no final da aula, vai ter uma explicação sucinta ah, sobre esse teste, tá? Então, essa explicação, que não é ainda uma demonstração formal, ainda que a gente tenha uma demonstração formal, inclusive o nosso livro Stuart tem, é, é uma explicação para a gente entender um pouquinho essa questão dos sinais aqui nesse teste e é uma parte opcional da aula. Se você não quiser assistir, não tem problema, você vai conseguir fazer o teste aí e utilizá-lo sem problema nenhum. Então eu coloquei até o fundo da tela diferente, o fundo da tela é azul, então dali para frente, se você não quiser assistir, não tem problema, é só uma parte opcional aí da aula, tá joia? Bom, então vamos lá. O que é esse teste da segunda derivada? Como lá no cálculo 1, aqui também a gente vai usar a segunda derivada. Então a gente vai usar as derivadas de segunda ordem, fxx, xy, assim por diante. Então esse teste da segunda derivada nos diz o seguinte: calcule esse determinante. Notem que esse determinante, o resultado dele é fxx vezes fyy menos fxy vezes fyx. Bom, como a gente está com uma função que é contínua ali naquele ponto AB, porque a gente está procurando a derivada dela, então tem um teorema que diz que fxy, fyx para funções contínuas naquele ponto dão a mesma coisa. Então, na verdade, o resultado desse determinante é fxx vezes fyy menos fxy ao quadrado, né? F quadrado xy. Bom, então o teste diz, calcule esse determinante. Se ele der zero não, se ele der maior que zero, aí o ponto lá, o ponto AB, que você está considerando, ele é ou de máximo local ou de mínimo local. Então, ele vai ser de máximo local se a segunda derivada fxx for positiva. Lembra? Se a segunda derivada é positiva, concavidade para cima, ponto de mínimo. E vai ser um ponto de máximo se fxx for negativo, tá? Porque nesse teste se considera só o fxx, não fala do fyy. Porque os dois tendo sinais iguais, se os dois tiverem sinais iguais, então fxx vezes fyy vai dar positivo. Agora, se os dois tiverem sinais diferentes, a gente cai nesse terceiro caso. Porque se os dois tiverem sinais diferentes, o produto deles dá negativo. E como o produto fxy, fyx dá sempre positivo, que eles são iguais, então vai ficar um número negativo menos um número positivo. Então, na verdade, vai ficar menos alguém. Vai dar um número negativo. E aí, se esse determinante dá negativo, o teste diz para gente que o ponto não é nem de máximo local nem de mínimo local. Quer dizer que o f de AB não é nem o mínimo nem o máximo da função, né? Então, em AB a gente tem ali um ponto de sela, tá ok? Bom, vamos usar esse teste num exemplo, esse exemplo 2. Então, tá aí a função, calculei o fx, igualei a zero, deu x ao cubo menos y igual a zero. Faz a mesma coisa para o fy e a gente tem isso daí, ó. Bom, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou tentar uma substituição. Como na primeira y é igual a x ao cubo, eu vou trocar o y por x ao cubo na segunda. Vamos ficar assim, ó, x à nona menos x igual a zero. Vou colocar o x em evidência e aí tem um produto que dá zero. Então, x é zero ou x à oitava menos 1 igual a zero. X à oitava igual a 1. Então, x é zero ou x igual a mais ou menos 1, porque se o x elevado a 8 é 1, né, o x é mais ou menos 1, porque o expoente é par. Então, mais ou menos a raiz oitava de 1 mais ou menos 1. Bom, a gente tem aí 3 valores para x. Então, vamos ter também 3 valores para y e vamos determinar os pontos críticos. Como o y é x ao cubo, então se o x é 0, o y é 0. Se o x é 1, o y é 1. Se o x é menos 1, o y é menos 1 também. Temos aí 3 pontos críticos. Então, vamos pegar lá a função, lembrando o fx e o fy, e vamos calcular a segunda derivada, o fx, que é o fx derivando de novo em relação a x, então dá 12x², faz o fxy, que é calcular a derivada em relação a y do fx, dá menos 4, né? O fyx a mesma coisa e o fyiy. Bom, calculou os 4, vamos fazer o teste naqueles 3 pontos que a gente achou.
Então, para cada ponto, substitui o x e y dessas derivadas parciais, dessas derivadas de segunda ordem, pelos valores lá do ponto. Então, 0 e 0, substituindo tudo que é x, tudo que é y por 0, a gente vai ter que o determinante dá menos 16. Então, esse ponto é ponto de Cella. Faz o mesmo para 1, o determinante vai dar positivo, é mínimo local. Por que mínimo local? Porque o f xx é positivo e o determinante deu positivo. Lembra lá do teste? Aqui do lado, ó. Então, é mínimo local. E se trocar todos os x e y por menos 1, vai dar a mesma coisa, né? Porque x está ao quadrado, y também. Então, outro ponto de mínimo local, tá joia? Beleza. Então, vamos dar uma olhada no gráfico dessa função para a gente observar. Essa é mais interessante. Essa tem 3 pontos críticos, né? Um de Cella, um mínimo local e um outro que também é mínimo local, tá ok? Então essa não tem pontos de máximo local, só Cella e mínimo. Então tá aqui o gráfico, ó. O ponto de Cella é o 0, 0, ó, dá para ver aqui, ó. Se a gente olhar aqui o ponto 0, 0, ó, olhando assim ele parece de máximo, mas se a gente olhar assim, ó, ele parece, ele parece ponto de mínimo aqui, ó. Vou deixar ele aqui, ó, ponto de mínimo, ó. Então, é um ponto de Cella. E os outros dois pontos, 1 e menos 1, estão aqui, ó. São esses dois, ó, pontos de mínimo local. Tá ok? Beleza. Então, vamos voltar lá. E agora, vamos passar para aquela parte que eu falei que é opcional da aula, tá? Então, vamos dar só uma olhada aqui no teste da segunda derivada, mas fica opcional para quem quiser assistir essa parte daqui em diante ou não, tá ok? Bom, então fazer o seguinte, eu vou pegar lá um vetor U, um vetor unitário, e vou calcular a derivada de uma função na direção desse vetor U. Então, como a gente já sabe, a derivada direcional é fx, h mais fyk, é aquele produto escalar, né? Bom, como essa derivada é em qualquer ponto, é uma derivada genérica, eu vou calcular a segunda derivada. Por que eu quero a segunda derivada? Porque eu quero dar uma olhada na concavidade, tá? Então, eu quero pegar um ponto lá, onde o fx e o fy dá zero, e eu quero olhar para a concavidade naquele ponto, tá ok? Bom, então olha só. A segunda derivada vai ser a derivada da derivada. Então, nós vamos fazer a derivada dessa função que está ali. Quer dizer, qual é a derivada de uma função? É a derivada dela em relação a x, então a derivada em relação a x de toda essa função, vezes h, mais a derivada dessa função em relação a y, vezes o k. Tá? Então, aqui derivando, ó, fx em relação a x é fxx, aqui é fyx, aqui em relação a y, fxy e fyy, tá ok? Vezes h para cá e vezes h vezes k para lá, tá ok? Então, só mudei as derivadas aqui dentro. Agora vamos distribuir, vai ficar assim. Como fyx é igual a f de xy, vai ficar assim, tá ok? Somei os dois aqui. E agora eu vou pegar esse resultado aqui de baixo, como a demonstração é um pouco comprida, então eu vou colocar ele lá em cima. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por fxx. Por que eu quero dividir tudo por fxx? Porque tem um h quadrado aqui, tem um h aqui, ó. E tem um 2 também, né? Então isso aqui está com cara de trinômio quadrado perfeito. Então eu vou completar o quadrado, ó. Aqui eu tenho h quadrado, 2 vezes h vezes alguém tem cara de trinômio quadrado perfeito. Eu vou até ajeitar aqui, ó. Troquei o h, coloquei desse lado. Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, falta mais o quadrado do segundo. Então, eu vou completar com o quadrado disso aqui, ó. Então, completei aqui, ó, o quadrado disso aqui. Só que eu somei, eu vou subtrair também para não adulterar a expressão, né? E aí eu vou ter aqui, ó, com essas 3 parcelas, um trinômio quadrado perfeito. Então eu vou escrever aqui, ó, o primeiro mais o segundo ao quadrado é esse trinômio e o resto eu copiei, tá? E agora de novo vou pegar essa expressão, jogar lá em cima para a gente continuar, ó. Bom, agora o que eu fiz? Vou voltar para vocês verem o que eu fiz daqui para lá. Esse fxx que estava dividindo aqui do lado esquerdo, eu vou multiplicar todo mundo, ó. Então tá lá, o fxx apareceu multiplicando todo mundo. Bom, e agora o que eu vou fazer? Aqui, ó,
eu elevei ao quadrado e já cancelei um fxx aqui. Do outro lado, na última parcela, eu deixei igual. Tá? E vou colocar em evidência k quadrado sobre fxx aqui, ó, nessas duas, tá? Só troquei de ordem aqui, ó. Esse primeiro, esse depois, aqui dentro do parênteses, tá? Bom, e agora eu vou dar uma olhada nisso aqui, vou dar uma analisada nos sinais, ó. Bom, lembra lá do teste, se o fxx é positivo e aquele determinante também é positivo, vejam que isso aqui é o valor daquele determinante. A gente vai ter um ponto de mínimo local. Por quê? Porque a concavidade vai estar para cima. E por que a concavidade vai estar para cima? Porque se essas duas coisas aqui acontecem, isso aqui, a segunda derivada, ela vai dar positiva. Por isso a concavidade vai estar para cima. E por que ela vai dar positiva? Porque se isso aqui é positivo, isso aqui também é positivo, porque o fxx é positivo. Isso aqui é positivo porque está ao quadrado. Tá joia? Então, se tudo isso é positivo, ela dá positivo. E quando o determinante aqui é positivo e o fxx é negativo, lembra lá do teste? Então, isso aqui tudo vai dar negativo, porque ó, negativo vezes positivo dá negativo, e aqui positivo vezes negativo, porque k quadrado é positivo, aí fxx dando negativo, né? Então, dá essa parcela negativa, e aí a segunda derivada é negativa, concavidade para baixo, ponto de máximo local, tá ok? Então valeu, gente, até a próxima, um abraço.